Graças, paz, irmãos. Boa noite. Quanta chuva, né, irmãos? Não sei você, mas eu me senti na Arca de Noé, né? Uma miniatura, um barquinho com dois bichinhos dentro dela. Eu e o João, quando a gente estava vindo para cá. Faltou pouco para o carro levantar. Eu digo, Jesus, na hora de ir para a igreja, pai. Mas Deus sabe o porquê de ter permitido tanta chuva e ter deixado que alguns de nós chegássemos até aqui e outros ficassem em casa, né? Esse controle do Senhor dessas coisas está além de minha necessidade e da sua necessidade. Deus é soberano, e Ele sabe todas as coisas, e Ele sabe o porquê de ter permitido que a noite de hoje fosse assim. E amém por isso, né? A gente crê que Ele tem um controle perfeito de tudo que acontece. Irmãos, sempre que acontece o convite de pregar a palavra, sempre que a gente é escalado, existe a famosa frase, né? Com temor e tremor. A gente tem o temor de Deus de estudar a palavra, de prestar atenção naquilo que Deus quer que a gente traga para a igreja, de orar, de buscar o Senhor, mas também tem tremor, né? O joelho bate, as pernas ficam feito água e por aí vai. É sempre um desafio feito com zelo, feito com esforço e buscando sempre o direcionamento do Senhor. E Deus dá a gente o texto que Ele quer que a gente traga de muitas formas, né? Frequentemente comigo acontece de as coisas do dia a dia, Deus dizer, não, é sobre isso, está vendo essa necessidade, é sobre isso aí que eu quero que você fale. E isso é uma das coisas que você vai ter que pregar. E esse algo chama atenção e, a partir daí, nasce uma pregação. Essa de hoje nasceu de uma situação assim, né? A gente vem de um período de Páscoa, a gente falando a respeito das coisas do Senhor, daquilo que Jesus fez. O mundo utiliza a Semana Santa para isso, a gente utiliza qualquer oportunidade, Páscoa para a gente é todo dia. Mas aí, nesse período, eu tive a chance, né, dias atrás, de conversar com um amigo no trabalho. E esse meu amigo, ele sentou e disse, mas Jana, me chamam de Jana lá. Janaílda, Jana. Mas mais fácil de que chamar Janaílda, porque é Janaína, Janilda, Janilson, Janaílda com H, Janaílda com Y. Jana, gente, facilita, deixa quieto, só o começo. Jana. Jana, vê só, eu vi uma coisa essa semana a respeito da morte de Jesus que eu nunca vi antes. Nunca tinha percebido isso antes. No texto bíblico, ele gosta de ler a Bíblia. Nunca tinha ouvido falar sobre isso. Aí eu escutei ele terminar a frase, e antes que ele começasse o discurso seguinte, eu disse, eu sei o que é. Você vai falar que nunca tinha visto ninguém dizer que, com a morte de Jesus, mortos ressuscitaram e saíram dos seus sepulcros, e entraram na cidade. Aí ele, oxi, como é que tu sabia? Estava adivinhando? Eu digo, adivinhar não, que é pecado, isso é dedução. Você está lendo as coisas sem prestar atenção no detalhe. Sem prestar atenção naquilo que, na minúcia, naquilo que está no detalhe do texto, né? A resposta é muito óbvia, foi muito óbvia para ele. Por quê? Porque a gente está tão acostumado com a história que a gente lê assim, de bolo, sem prestar atenção naquilo que aquela história de verdade está comunicando para a gente. A gente olha para a cruz, a gente lembra que Jesus morreu, mas a gente não percebe tudo o que estava acontecendo naquele momento. A gente está tão acostumado com essa história, que para nós é tão frequente, é tão de casa já, que a gente não percebe a grandeza dela, muitas vezes contada nos detalhes que ali estão apresentados. E é isso que eu queria convidar os irmãos a fazerem comigo hoje à noite, a olhar de novo para essa história que a gente já conhece, e a gente acha que conhece tão bem. E, frequentemente, a gente descobre que ainda conhece muito pouco. Então, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus. A gente já passou a Páscoa, mas nós vamos continuar falando daquele que é o Senhor de todas as coisas, que fez por nós tão grande obra, que a gente relembra na Páscoa, e para nós que somos crentes, toda oportunidade serve. A gente relembra hoje também. Mateus, capítulo 27. Irmãos, para a gente, quando a gente lê a palavra do Senhor e lê a história de Jesus, a gente ouve falar do plano de salvação, nós que aqui estamos, a gente sempre vai levar em consideração o elemento fé. Essas coisas são para nós verdade, porque nós temos fé, né? Mas a gente escuta muitas vezes aquele que está fora dizendo assim, não existem evidências históricas de que Jesus existiu, de que essa história não passa de uma fábula.
E eu só quero, é um heads up, é um aviso antes de a gente ler as coisas que propriamente vamos aprendendo na noite de hoje. Mas se você tiver um pouquinho de trabalho e for ler textos, se interessar além da Bíblia, você vai ver historiadores de hoje, historiadores da antiguidade, falando de Jesus. E não o Jesus bíblico, mas o Jesus histórico. As menções de Jesus na história da humanidade, na história ao redor, nos livros de Roma, nos livros dos judeus, nos livros próximos daquela época, são mais de 60. E isso, para a história, é assim, um avalanche de comprovação histórica de que este homem existiu. Então, eu quero convidar a igreja que tem fé, e vai fazer isso com uma maior facilidade, a ler essa história lembrando disso. Mas eu quero convidar aquele que não é igreja, que talvez não tenha fé, tenha dúvida se essa pessoa existiu, a lembrar, existe sim o relato histórico. Existe, por exemplo, Flávio Josefo, que é um historiador judeu, que viveu próximo da história de Cristo, que vai contar que foi entregue na mão dos romanos para ser executado um homem chamado Tiago. E ele diz assim, Tiago é irmão daquele Cristo que causou tumulto em Jerusalém tantas décadas atrás. Existe esse tal de Crestos em Roma. Plínio, um historiador romano. Esse tal de Crestos foi sacrificado na época que Pôncio Pilatos era governador. Você acha a referência. Procure que você encontra. Não se faça de rogado. Tenha curiosidade. Essa história importa para a gente, como nosso elemento de fé, mas importa para a humanidade inteira, porque pode salvar qualquer vida. Começa com a curiosidade histórica, intelectual, e Deus vai usar ela para te trazer a fé. Eu tenho certeza disso. Então, Mateus 27, o versículo 45, nos diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Aí o versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Amém, irmãos? Então, vejam só. Essa interação que eu tive com meu amigo essas semanas atrás me fez pensar justamente nisso. Quantas coisas grandiosas a respeito da salvação passam desapercebidas por nós. Desapercebidas por muitos, por todos praticamente. Porque é uma história que é tão conhecida, já virou livro, já virou filme, já virou série, já virou ficção científica, já foi contada e recontada. Cada vez que se conta, aumenta um ponto. E a gente esquece de perceber os detalhes que a Bíblia traz para nós. No texto de Mateus, ele é o único texto que cita esse detalhe, esse pormenor. O versículo 52 diz, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Então é isso, enquanto todo mundo que estava vivendo aquela situação ali se escandalizava com a cruz, se impressionava com aquilo que estava acontecendo, os discípulos de Jesus de verem aquele que eles criam, seu Filho de Deus, morrendo. As pessoas ao redor, que não eram fariseus nem saduceus, que não eram inimigos diretos de Jesus, de ver um homem que teve um julgamento forjado, um inocente que nunca tinha feito mal a ninguém, morrendo. E os fariseus, os saduceus, os judeus inimigos de Jesus, se regozijando porque aquele que para eles era uma ameaça, morrendo. Estava todo mundo olhando para o escândalo da cruz. Independente de como aquele escândalo, de como aquela tortura, de como aquela situação implicava em si mesmo. E Deus estava ali, naquele momento, realizando coisas maravilhosas, que os olhos distraídos não conseguiam perceber. Elas passavam invisíveis aos olhos das pessoas que observavam aquele espetáculo, observavam aquela crucificação. Eu tenho certeza que muitos, inclusive, observavam aquilo ali, e para eles nem fluía, nem contribuía. Porque não era uma novidade. Jesus não foi o único crucificado. Na própria situação em que Jesus estava sendo crucificado, tinha mais 2 homens com ele. A Bíblia fala que Roma enfeitava as ruas com criminosos crucificados. Era comum
Era o método de tortura e de execução que eles tinham mais comum, né? Mas ali, enquanto o escândalo da cruz acontecia, né, e as pessoas focavam naquela morte cruel, né, naquela morte extrema reservada para quem não prestava, Deus realizava coisas maravilhosas que passavam desapercebidas dos olhos das pessoas que ali estavam. A exemplo dos santos que ressuscitaram no momento em que Jesus morreu, né? E aqui a gente aprende a primeira lição, irmãos. Jesus, ele sempre foi vitorioso. Jesus, ele não venceu apenas após a sua ressurreição. Jesus venceu desde sempre. Jesus ainda estava aqui, levando em consideração o texto que nós estamos lendo. Ele ainda estava na cruz, né? No momento em que Jesus entregou o seu Espírito, encerrou a sua missão, né? O famoso está consumado. Jesus ainda na cruz, a morte já estava perdendo pessoas que ela tinha angariado para si. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, né? Os sepulcros se abriram. Imagine aí, irmãos, você nessa situação. Está em sua casa, sabe que tem alguém da sua família que, a Bíblia fala que dormiram no Senhor. Dormiu. De repente, aquela pessoa do nada aparece para você. Parece ressuscita um morro de um ataque cardíaco, né? Não esperava. Imagine o susto, que coisa surreal. Jesus ainda estava na cruz, ainda não tinha ressuscitado. Ele ainda não tinha sido tirado do Calvário, do madeiro, ainda estava lá. E já tinha gente ganhando vida. Voltando à vida. Isso mostra para a gente que a vitória de Jesus não aconteceu somente quando ele ressuscitou. Ele já estava vencendo enquanto ele morria. Ou melhor, na verdade, ele venceu antes, né? João 16, 33, palavras do próprio Cristo: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Antes da cruz, antes da morte, antes da ressurreição, Jesus já se contava vencedor. E aí, irmãos, quantas de nós acham que, como muitos deviam estar achando ali no momento da morte de Jesus, que passou da hora de Deus agir. Deus agora não vai agir mais. Olha para a sua própria situação e enxerga assim: a minha vida agora, nesse ponto que eu cheguei, perdeu-se. Perdeu-se. Não tem mais o que fazer. Deus não vai mais me alcançar aqui. Eu cheguei no fundo do poço. É aquela história. Morreu, acabou-se. Encerrou. O que tinha de acontecer para mim, já aconteceu. Aí vem Jesus na cruz, no momento da sua morte, e ele prova justamente o contrário. Ele prova que Jesus, Deus, ele é especialista em transformar finais em começos. O que para muitos era o fim, para Deus era só o começo. De uma forma muito clara e muito escandalosa. Quem estava ali só não estava atento para ver, para perceber. E aí, talvez aqui entre nós, talvez as pessoas que estejam nos ouvindo agora ou ouvindo depois da gravação, pensem assim para a sua vida, né? Talvez alguém ache que a sua vida está como aqueles mortos, estava enterrado, morto, sepultado. Acabou-se. O que tinha para acontecer já aconteceu. Daqui não tem mais saída. A pedra já foi rolada no sepulcro. O defunto já está morto há mais de 4 dias. Eu não tenho mais escapatória. Meus sonhos estão mortos. A minha fé está fria. Ou não existe. Ou eu perceba, eita, fui criado na igreja, cresci na igreja, e essa fé que eu tanto escuto falar na igreja, em mim, ela nunca existiu. Ela não chegou nem a nascer, não é nem que ela está morta, sepultada. Ela não nasceu ainda. Acabou-se. Encerrou. Aí vem Deus e transforma finais em começos. Jesus gosta justamente desses lugares, irmãos. Dos lugares em que a gente pensa assim, é o ponto final. Acabou-se. Agora não tem jeito mais não. É nesses lugares que a ação de Deus, ela aparece e ela acontece. Aquele que, estando morto, abriu sepulcros naqueles dias. Imagine hoje, estando vivo, ressurreto e glorificado nos céus, o que é que ele não pode fazer?
com a minha vida e com a vida daquele que escuta a palavra do Evangelho. Esse é o mesmo Deus que faz as mesmas coisas. Ele ainda abre, ele ainda traz começos, ele ainda ressuscita sonhos, ele ainda renova vidas, ele ainda traz fé àquele que não tem fé. Basta que a gente esteja atento, que a gente se aperceba do detalhe. Quem está aqui, nós, igreja, e quem nos ouve, que ouve a palavra do Evangelho de Deus, não precisa sair daqui ou estar depois de ter ouvido essa mensagem do mesmo jeito que está agora. Nós estamos falando daquele que traz vida, daquele que é capaz de mudar qualquer circunstância, que traz aquilo que estava morto para um recomeço, para uma nova vida. Basta apenas que a gente ouça, que a gente perceba o detalhe, que a gente o traga para o nosso contexto. E a gente aprende também uma segunda lição, irmãos. Às vezes, por costume, por uso, porque a gente já acha que conhece demais, que ouviu demais, que está saturado da mesma informação, a gente deixa grandes milagres passarem desapercebidos. O texto que a gente leu, a ressurreição dos mortos é uma das coisas que o texto cita. Olha só, o versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Irmãos, isso é escuridão durante o dia. Não é qualquer tipo de escuridão. É escuridão completa, é trevas, de meio-dia até 3 da tarde. O pico do sol, tudo escuro. É um milagre, assustador, mas é um milagre. O texto no versículo 50, no versículo 51, diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O que era normal se fosse para o véu do santuário, a cortina, o santuário era alto. Se fosse para ela se rasgar, como era que seria normal se rasgar? De baixo para cima. Né? É onde é a ação do homem. Eu pego aqui, zoom. Deus, ele é no detalhe, ele é minucioso. Foi de cima para baixo. Ele estava dizendo, quem fez fui eu. O véu que separava o ser humano de mim foi rasgado. Em Cristo, naquele que morreu. Ainda está morto. Na cruz. Em Cristo, você agora tem livre acesso. Venha a mim. O véu foi rasgado. Aí continua dizendo, olha, tremeu a terra, um terremoto, fenderam-se as rochas. Você já viu uma rocha ser fendida, irmãos? Já teve curiosidade de ver na internet alguma coisa assim? É assustador. O estrondo, o barulho. Mas tudo isso aconteceu no momento da morte de Jesus. Né? Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Aí sim. Parece que Deus deu uma chacoalhada para os irmãos que estavam dormindo em Cristo, né, dormindo no Senhor, terem espaço para voltar à vida. Milagres por todos os lados. Que as pessoas só foram ver dias depois. Porque a Bíblia fala que depois que Jesus ressuscitou, é que esses irmãos foram liberados para entrar na cidade. Eles foram ressurretos no momento da morte de Jesus. Mas só foram vistos depois. Ninguém estava prestando atenção nisso. Essas coisas todas aconteceram e muitos dos que ali estavam permaneceram indiferentes. Independentes. Tira aí dessa equação os mortos que ressuscitaram. Eles foram vistos depois. Mas escuridão, terra tremendo, rocha sendo fendida. Todas essas coisas que, se fosse comigo, eu acho que eu morreria de primeiro. Eu digo a João Vitor muito assim, ó, João Vitor, não me procure se houver um terremoto, se houver um tsunami. Um apocalipse zumbi, não me procure, porque eu não vou ser sobrevivente, eu vou morrer do susto. Aconteceu, pronto, morreu. Pronto, está na glória, não estou sofrendo. Não vou sofrer com isso. Se fosse eu nessa situação, eu teria morrido umas 3 vezes. Cada vez que eu visse uma coisa dessa gigantesca acontecer. Teve gente que ali estava, do jeito que estava, permaneceu. Você vai ver os fariseus voltarem, você vai ver os romanos continuarem sua vida, a guarda ser colocada na porta do túmulo de Jesus, e por aí vai. Vida continuou. Teve gente que nem percebeu. Né? Nem todo mundo percebe quando Deus está fazendo algo grandioso. Frequentemente a gente não percebe. E frequentemente Deus faz algo grandioso nas situações que a gente não gosta.
Sabe aquela tribulação que eu estou passando, que eu detesto estar no meio dela? Aquela dificuldade que eu estou passando, que eu odeio passar por ela. E aí vale para todo mundo. Vale para a igreja, para aqueles que são jovens há mais tempo, para aqueles que são adolescentes, que a gente pensa assim, não tem problema para vivenciar porque é adolescente. Não tem porque não é seu. Para ele é um problema sério. Qual é a maior do mundo inteiro? De quem é? Qual é a maior? É a minha. Então, todos nós vivenciamos desafios. E são coisas sérias. E por conta desses desafios que a gente não gosta, e a gente foca tanto, a gente não vê Deus agindo. Os milagres acontecendo. A gente foca no problema e não percebe a minúcia daquilo que Deus está fazendo, que é usar o problema para abençoar a gente, levar a gente para o lugar que Ele quer. Às vezes a gente está tão acostumado com a mensagem, a gente está tão acostumado, tão habituado com o Jesus morreu por mim, que a gente se esquece dessa boa nova maravilhosa. A palavra perde o impacto. Né? A boa nova do Evangelho, ela não toca na gente. Eu esqueço de me lembrar que eu não presto, que eu pequei, e que alguém que é inocente e perfeito escolheu morrer. Não é só morrer no meu lugar. É um pouco além, é morrer a minha morte. Ao pé da letra, aquela cruz, ela era minha. Agora, imagine aí, você aguentaria? Você se imagina trocando de lugar com Jesus? Que Ele foi além, Ele não só se imaginou, Ele literalmente trocou. Foi ao pé da letra. A morte que era minha, Jesus morreu. E aí, quando eu não presto atenção, a mensagem perde o impacto, a cruz vai virar rotina na minha vida. Jesus é falado, entra aqui, sai aqui, e não causa nada aqui. Que é onde Ele devia falar. E a gente diminui a mensagem. E aí, aquele que precisa ouvir a mensagem, não escuta. Por quê? Porque ela está diminuída para mim. Se ela não tem para mim o valor que ela deveria ter, por que eu vou contar a outro? Eu esqueço de me lembrar desse milagre. Esse milagre, ele fica no cantinho. No cantinho. Mas esse milagre, ele não é um detalhe, irmãos. É aquilo que mudou a nossa história, é aquilo que pode mudar a história daquele que escuta essa pregação nesse momento. O Cristo é um indivíduo que muda tudo na vida de qualquer pessoa. A história se divide para quem crê e para quem não crê, em antes de Cristo e depois de Cristo. A história da humanidade, a história da minha vida se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. A da sua se divide antes de Cristo, depois de Cristo. A sua também pode se dividir em antes de Cristo, depois de Cristo. Eu tenho certeza, depois de Cristo ela vai ser muito melhor. Mais fácil? De jeito nenhum. Frequentemente, muito mais difícil. Por conta de Cristo, muito mais difícil. Mas por conta de Cristo, muito melhor. Muito melhor. Toda e qualquer necessidade que eu tiver, Cristo, Ele é capaz de suprir. De suprir. A gente brinca, eu não quero saber qual é a pergunta, eu só sei qual é a resposta. A resposta é Jesus. Jesus. Qual é a necessidade, o vazio que existe nesse coração, que às vezes você não consegue nem descrever? Não se preocupe, não. Vai ter ruído de comunicação entre mim e você. No momento que você decidir orar, não tem ruído de comunicação. Aquele que escuta, aquele que leva a mensagem, aquele que ora por você, que é o Espírito Santo, ele sabe, traduzir na medida certa. Não tem ruído de comunicação. Deus sabe qual é a necessidade. Então, essa história, essa mensagem, ela não deveria ser para nós algo passível de virar rotina. Ela é o que faz diferença em nossas vidas. Quer você creia, quer você não creia. Eu creio, amém. Eu não creio, um dia vai ter que aceitá-la, querendo ou não. E aí é por isso que eu digo isso com amor, com a máxima urgência. O maior erro, ele não é não saber. Não é não saber. O maior erro é saber e não perceber.
Ruim não é nunca ter ouvido falar de Jesus. Embora tem gente que, pasmem, perto de nós, que não ouviram falar de Jesus, não desse Jesus. Eu estava vendo esses shorts, né? Eu não lembro nem qual das redes sociais, que eu estava vendo um debate. E alguém conversando na Páscoa sobre a ressurreição. E o cristão da história falando a respeito da ressurreição de Jesus, que foi uma ressurreição... Jesus saiu do túmulo inteiro, completo, e a pessoa que estava do outro lado dizendo, não, eu sei que Jesus ressuscitou. A pessoa disse, não, então, o corpo dele ressurgiu. Tu quer me dizer que Jesus Cristo ressuscitou com tripa e tudo? O outro disse, sim, foi. Com tudo, completo. Ele comeu, né? Os apóstolos ficaram com medo, ele diz, tem aí alguma coisa para eu comer, para mostrar a esse povo que eu não sou um fantasma? O povo traz e ele come. Estou comendo, viu? Comendo. Fantasmas não comem. Jesus foi minucioso a esse detalhe. Ou seja, ter ouvido de Jesus não significa que se ouviu de Jesus. Mas essa não é a pior coisa. A pior coisa não é não saber. A pior coisa é saber e não perceber. É ter ouvido a história e não valorizar, não dar à história o peso que ela tem. Nessa história daqui, tem alguém que se apercebe. Depois de tudo que acontece, do tremor, das rochas que se fenderam, da escuridão, de etc. e tal, o versículo 54 fala para a gente o seguinte. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente, este era Filho de Deus. Caiu a ficha. Vocês imaginam como esse homem deve ter sentido medo? Ele era responsável por torturar aquele prisioneiro. E, de repente, ele percebe. Não era qualquer prisioneiro. É Filho de Deus. Se não fosse o perdão de Jesus. E ele se percebe, o centurião percebe. Alguém que deveria ser, se fosse para ser pago na mesma medida, deveria ser levado num castigo a extremas consequências. Se apercebe e reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Então, a gente entende aqui que a salvação ela pode estar diante de nós, pode estar diante de você, e ainda assim passar despercebida. Né? Em meio a todas aquelas pessoas que viram a crucificação de Jesus, a gente só vê destacado o centurião e os guardas. Muita gente que ali estava se fez de rogado. Né? A salvação pode estar diante de nós e passar despercebida. Então, para garantir clareza, para que ninguém se confunda e ninguém diga assim, eu nunca ouvi, a mensagem é simples. A mensagem de salvação é simples e é essa aqui, certo? Eu vou resumir. Primeiro, todos pecaram. A gente já sabe disso, todos pecaram. Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, eu pequei, você pecou, você que escuta, pecou também. Tem gente que diz assim, mas eu não cometi grandes pecados. Eu não me drogo, eu não me prostituo, eu nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, eu não bebo, eu não fumo. Não é disso que nós estamos falando. Você pode pecar, eu vou fazer feito, eu faço com as crianças no departamento infantil. Você pode pecar falando, fazendo e pensando. Tudo aquilo que eu faço, que desagrada a Deus, que vai contra a vontade dele, é pecado. E não necessariamente é uma ação vista. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. O pecado faz separação entre Deus e os homens. Segundo, a consequência do pecado. O pecado, ele gera morte. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Então, se eu pequei, você pecou e você pecou, o salário da gente é a morte. Pelo pecado de um homem, a morte entrou no mundo. Um pecou e por causa deste, todos pecaram. A gente já nasce inclinado ao pecado. Aí vem a terceira verdade dessa mensagem, que é simples e é clara, e eu estou deixando claro aqui para ninguém se fazer de rogado e dizer assim, nunca ouvi. O terceiro fato é, Jesus morreu em nosso lugar. Claro, óbvio. Não somente morreu por mim, morreu em meu lugar. A morte de Jesus foi substitutiva, é uma troca. A morte que eu deveria morrer, quem morreu foi Ele. Quem morreu foi Ele. Ele morreu pagando pelos meus pecados. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
único. Amou o mundo, Deus entregou aquilo que era de mais precioso no lugar daquele que não prestava, no meu e no seu. E no seu. E aí, quarto lugar, a morte de Jesus, ela trouxe vida. A gente tem a prova nesse texto. Jesus morto na cruz, a vida já estava acontecendo, pessoas eram ressuscitadas. Certo? Romanos 6:23, que a gente já viu, porque o salário do pecado é a morte, aí o versículo continua, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é vida eterna de qualquer jeito, é vida eterna em Cristo Jesus. E também não é de qualquer jeito. Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus nunca vai salvar uma pessoa sem ser Senhor dela. O combo, ele é completo. Quando eu aceito o Salvador, eu estou dizendo, tá certo, Jesus, eu também sou seu. É o Senhor agora que manda em mim. Antes eu era escravo do pecado, agora eu sou servo de Jesus. A partir do momento que eu me entrego a Ele. E aí, o quinto e último fato, quem recebe Jesus como Salvador, quem crê, recebe a vida eterna. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É esse o propósito da morte de Jesus, irmãos. Então, se aqueles mortos, naquela situação, saíram dos túmulos, Jesus ainda na cruz, é porque ali a vida já estava disponível. Ali, o que Jesus Cristo diz, que vim para que tenham vida e a tenham em abundância, já estava acontecendo. Porque Jesus não precisou ressuscitar para vencer. Ele venceu antes de tudo. Ele venceu antes de tudo. Né? E o bom de tudo é que ele compartilha conosco. Né? Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando ele está falando que o bem que ele quer fazer, ele não faz. O mal que ele não quer fazer, isso ele faz. Ele termina concluindo assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Da situação em que me encontro. Pecador, preso numa cadeia feita de carne, que gosta de pecar, que gosta de estar longe de Deus. Aí ele conclui, porque ele já conhecia Jesus. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória em Cristo. É Cristo, irmãos. O diferencial é Cristo. Então, para a gente concluir, um detalhe escondido. Um versículo. Num dos evangelhos, bem pequenininho, os mortos, os sepulcros se abriram e irmãos que haviam dormido em Cristo ressuscitaram. Esse detalhezinho revela para a gente uma verdade gigante. A cruz, ela não foi o fim. Ela foi o começo da vitória visível. Porque a vitória já existia desde antes. A vida Jesus, na realidade, né? Ele é a vida, ela venceu a morte mesmo antes do domingo chegar. Quando o domingo chegou, foi o bater do martelo, aquele negócio que é visível. Mas o Senhor, ainda que se esvaziando, ainda que deixando a sua glória, Ele já veio para cá vencedor. Ele já veio para cá para partilhar conosco a vida que Ele tem. E a gente é muito tolo se a gente escolhe não partilhar dessa vida. Se a gente escolhe não conhecer a Cristo, não ser achado nele. Se a gente escolhe não ouvir e não dar importância a esse evangelho que pode fazer diferença para a minha vida eterna. Quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Se você não está em Cristo, não é nova criatura, as coisas velhas permanecem, tudo velho continua. E o destino final não vai ser bom. Então, para encerrar de verdade, hoje, nesse momento, especialmente para aqueles que nos escutam na gravação e na live, eu quero dizer, Jesus ainda chama mortos para que vivam. A possibilidade ainda está franqueada a nós. O convite, vinde a mim, ainda existe. E aí esse convite para Jesus não é somente para aquele que está morto, no caixão, está enterrado, como foi na situação ali em Jerusalém. Mortos espiritualmente. Pessoas que estão distantes do Senhor.
pessoas que estão acostumadas com o Evangelho, que ouviram tanto que deixaram de se encantar com ele. Ouviram tanto que deixaram de perceber a riqueza dessa mensagem, que pode salvar a minha, a sua e qualquer vida que nela prestar atenção. Aqueles que de tanto se esforçar para resolver as coisas na força do seu próprio braço, cansaram, desanimaram e estão como mortos. A esse Jesus também chama a vida. Jesus chama a vida, chama para que vivam aqueles que se encontram sem esperança. Aqueles que olham ao seu redor e dizem assim, não, aqui, Senhor, é o meu limite. Não adianta, não existe mais algo que eu possa fazer nessa situação. Nada, eu posso estribuchar, cair, eu posso gritar, entregar meu corpo em troca. Isso aqui eu não consigo resolver. Eu estou desesperado. Eu não tenho mais solução. Para esse, Jesus diz, vinde para que tenha vida. É que a gente procura vida em cisternas que são muitas vezes rotas. Quando está disponível a nós, água viva. Um Senhor que é santo e que é puro. Então, não deixe a salvação passar despercebida. Não ignore os milagres que estão ao seu redor. Você, às vezes, foca tanto no problema, na tribulação, e se esquece do milagre que Deus está fazendo em meio ao problema e à tribulação. O principal deles é usar o problema e a tribulação para abençoar você, ainda que você não perceba no momento. Não deixe que os escândalos desse mundo, assim como foi o escândalo da cruz, não deixe que os escândalos desse mundo roubem de você a percepção daquilo que Deus fez por você. Às vezes a gente se apega tanto naquilo que existe errado. Na caminhada errada de A ou B, na falha praticada por A ou B, naquilo que a igreja X ou Y fez, que é estranho, que é feio. A gente se apega a isso, critica a igreja e se esquece da grandeza da obra de Jesus. Daquilo que Jesus fez por mim, que está além da igreja. Embora, para chegar até mim a mensagem, ele use a igreja. Você acha a igreja estranha e ruim? Seja você a igreja diferente. Seja você o elemento de melhoria naquilo que você acha que não está tão bom assim. Vem para Jesus também, se você ainda não tem. Venha para Jesus também, deixe que Ele transforme sua vida. Jesus, na cruz, transformou a vida de pessoas para quem o fim já tinha chegado. O prego batido, como eu digo frequentemente, a ponta já tinha sido virada, a tampa do caixão já tinha sido tempos. E Jesus morto trouxe essas pessoas à vida, milagrosamente. Ali na cruz, enquanto o mundo via somente morte, mal sabiam todos que Deus já estava liberando vida. Uma vida que alcançou a gente, que alcançou a mim, graças a Deus. Eu sou muito, muito, muito grata pela improbabilidade que existia na minha vida, que não teve para Deus improbabilidade, Ele alcançou, e amém por isso. Todos os dias eu me esforço para me lembrar do milagre, não é pouca coisa, foi muita. E da improbabilidade que existia na sua também, querido, que foi alcançada por Jesus. E na vida daquele que nos escuta, que pode, sim, ser alcançado por Jesus. Basta apenas não ignorar o milagre que está ao redor dele. Ele fez isso por mim, fez isso por muitos que aqui estão, e pode fazer isso por você também. Amém? Que o Senhor nos abençoe.